Bem, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Livro dos Salmos, o capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 8. Na tela está escrito: Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Eu estou com uma tradução que diz assim: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão. Repita comigo: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão. Amém. Pode sentar. Nesse mês de março, nós estamos com o subtema multiplicação, pois estamos este ano com o tema visão. A nossa divisa está em Atos dos Apóstolos. Como é que é, irmãos? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Não perdi a visão celestial. Todos juntos, porque eu não perdi a visão celestial. 1, 2, 3 e... Não foi todos juntos, não. Põe na tela aí para ajudar o povo aí, Miguel, por gentileza, o tema do ano. Panezinho, né? É? Hã? Não, porque tem várias traduções, né? Não importa, a tradução importante é você guardar. Não fui desobediente à visão celestial, que está no banner. 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Está muito ruim. Mas nós vamos melhorar com o tempo, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Como cada subtema do mês, esse mês de março nós estamos tratando da multiplicação. Então é visão de multiplicação. A visão de multiplicação, ela é divina. Desde os primórdios, já de início, Deus formou o homem, sua imagem, a sua semelhança, tomou pó da terra, fez o ser humano soprando nele o seu ruá, ou seja, o fôlego de vida. Tornaram-se, então, seres humanos, almas viventes, e o Senhor diz: crescei, multiplicai, enchei a terra. Um princípio divino, o princípio do acréscimo ou da multiplicação. Quando Deus já mais tarde escolhe o seu povo, uma nação sua, ele diz para Abraão: olha, Abraão, você será grande, sua família será muito, mas muito poderosa, e eu vou multiplicá-los como o número das estrelas do céu e a areia da praia do mar. Princípio da multiplicação novamente. Agora, já quando Jesus vem, anuncia a chegada do reino de Deus, uma transformação, após a mensagem produzida e pregada num deserto inóspito, onde não se cria em multiplicação, mas João Batista disse: olha, o machado está posto à raiz da árvore, aquela que não produzir fruto vai ser cortado e lançado fora.
Mas quando ele viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então passou a anunciar: é chegado a vocês o reino de Deus, entrem pelas vielas, pelas ruas, os vales, e digam a todos a mensagem. Voltaram felizes. Senhor, os demônios nos submetem, as pessoas creem, muitos são curados. Jesus disse a eles: fiquem felizes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. A multiplicação, um projeto de Deus para trazer o ser humano como sua família, é para que a vida seja multiplicada. A vida de Deus em nossa vida ocorra e venhamos a viver com Ele. E pedir, orar sabiamente, para que o Senhor nos entregue a possessão, a herança de vidas de pessoas, como o salmista descreve nos salmos que nós acabamos de ler na entrada, na inauguração dessa mensagem. É, portanto, atentar, alinhar a nossa vida à visão divina. Ainda nos Salmos de número 27, versículo 8. Salmos de número 27, versículo 8. Quando disseste: busque a minha face, meu coração te respondeu: a tua face, Senhor, buscarei. Veja que o salmista aqui deixa claro que no momento em que o Senhor Deus oportunizou e que a sua visão fosse alinhada à visão de Deus, ou seja, busca a minha face, ele imediatamente correspondeu com Deus, dizendo: a tua face eu buscarei. Meus queridos, está disponível para mim e para você alinhar a nossa vida à visão divina, ao princípio divino de multiplicação, mas não é multiplicação de ganhos financeiros ou multiplicação do poderio da sua influência ou da sua competência para melhorar a sua carreira, mas para que conquistas eternas sejam as suas conquistas, aquelas que prevalecem no reino de Deus para a eternidade, que vão realmente trazer os dividendos eternos, galardão, morada com Deus, permanência no reino de Deus, aprovação do próprio Senhor, que é multiplicar filhos no reino de Deus. Nós conhecemos o verso de João, capítulo 1, versículo 12, onde as Escrituras deixam evidente o que o Senhor falou para nós, e da boca de Jesus sai essa expressão: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa oportunidade está disponível. Precisamos estar alinhados a isso, receber o nome poderoso do Senhor, estar nele e com ele. Então precisamos estar disponíveis e acatar a voz de Deus nesse propósito da visão de multiplicação. Eu quero caminhar com você agora para mais um pouco de suporte, para irmos a Romanos, capítulo 8, versos 17 e 18, onde o apóstolo Paulo traz à igreja de Roma mais clareza quanto a estarmos, ou devido estar, alinhados à visão de multiplicação. Olha o que diz: e se somos filhos, Romanos 8, versos 17 e 18, e se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Estou convicto
de que nem os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Veja aqui, irmãos, a promessa àqueles que entram pela oportunidade, pela disponibilidade divina, de acatar a oportunidade dada por Deus. Pede-me, e darei as nações por herança. Está dando uma reverberação na minha voz. Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra como tua possessão. Quem aproveita, quem recebe esta oportunidade e a acata, é porque entendeu quem ele é, descobriu, compreendeu que é família de Deus. Recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, nos tornamos os filhos de Deus, temos o propósito de acrescer o reino, multiplicar a herança do Senhor. E aí Paulo esclarece: vocês são os filhos, são herdeiros, herdeiros de Deus. Mas, quando falamos sobre isso, queridos, nós temos sobre nós uma responsabilidade. Se somos os detentores da possessão dos confins da terra, temos a herança das nações, a responsabilidade para gerir essas pessoas, clarear a visão para elas, nos cabe, é nosso papel. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, veja que lá no início da mensagem, eu iniciei dizendo que João Batista disse: é chegado a vocês o reino de Deus. Agora Jesus revela um pouco mais acerca do reino, dizendo o seguinte: nem dirão está aqui ou está ali, ele falando acerca do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha que acréscimo no entendimento, na compreensão de quem nós somos, na responsabilidade que temos, da oportunidade que cada um dos relacionamentos que fazemos, que cultivamos aqui, pode produzir na vida de outros, de nosso círculo de afinidade, colegas de trabalho, amigos, família. O reino de Deus está em nós, e de forma positiva podemos influenciar, contagiar aqueles que relacionamos. Depende exclusivamente do que você comunica. E nós sabemos que a nossa comunicação ela é verbal, ela também é comportamental, ela é relacional. Se você é cheio do reino de Deus, o reino de Deus está dentro de você, você exala a manifestação do reino de Deus, você multiplica por meio de seus atos, comportamentos celestiais, por meio das suas relações, o Espírito Santo interfere nas negociações, no relacionamento, nas conversas, nas suas atitudes, nos seus atos com outros, com aqueles que você tem à sua volta. Sua forma de se comportar, seu testemunho não verbal, fala mais do que palavras. Fala alto. Quantas vezes já citei aqui as palavras de Francisco de Assis, quando pregava o Evangelho, ele diz: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Não preciso nem traduzir o que ele estava dizendo. É que o nosso testemunho, o nosso comportamento fala muito mais do que o nosso discurso.
Do que adianta palavras vazias, muita fala, se não se vive o amor? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu não podia deixar aqui de trazer uma observação pertinente, positiva das mulheres em relação exatamente a muita fala e pouca prática. Vale muito mais atos de amor do que palavras de amor. O homem é muito mais romântico quando ele apresenta atitudes de cuidado do que quando fala, eu te amo. E nós vemos isso muito hoje. Eu te amo, mas enche de violência a casa. Em pouco tempo tem uma medida protetiva de urgência, tem afastamento do lar, vai para a prisão por causa da violência, dos maus tratos, causando baixa estima naquele ou naquela que diz que ama. Não, são com as nossas atitudes, ao estender a mão, muito mais do que palavras, ter um ombro amigo para compartilhar. Compartilhar não só os momentos de vitórias, mas especialmente os momentos de apoio. O Filho de Deus, nós somos chamados na terra para sermos aio, sermos suporte, alavanca para elevar, para jogar para cima. O princípio da humildade é o nosso princípio. Quando trabalhamos isso em nossa vida, que Ele cresça, o Senhor, e eu diminua, nós também ajudamos as outras pessoas, porque sendo Deus acrescido e multiplicado, eu faço que outros subam, e não me preocupo se eu descer. Mas ao contrário senso, a mensagem do mundo é, use a cabeça das pessoas para você subir, pise nelas. O mundo é competitivo. O mundo corporativo, você tem que demonstrar quem você é, ser polivalente, pisar, vencer. Irmãos, nós vencemos no nome do Senhor Todo-Poderoso Jesus Cristo. Nós vencemos o diabo, nós vencemos o mundo, nós vencemos as ações das trevas, nós vencemos as tentações que se abatem sobre nós no nome de Jesus. Quando eu e você nos tornamos um com o Senhor, entendemos que a nossa herança não são coisas, a nossa herança são pessoas. A nossa herança é o reino, o maior bem, a coroa da criação. Como aqui também no início dessa mensagem falei, foi a criação do ser humano. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse bem, Deus não abriu mão para ir a resgate, quando o próprio bem, com autonomia, decidiu se deteriorar, Ele mesmo se deteriorou no lugar do ser humano. Ele foi à cruz, pagou o preço pelo pecado, substituiu a condenação. E uma vez a condenação substituída, realizada, nós estamos livres. No direito penal, nós sabemos que uma vez um crime sendo pago, não tem mais como pagar novamente. É exatamente o que aconteceu. Quando Jesus foi à cruz e pagou pelas iras do pecado, o derramamento de sangue, não se tem mais como cobrar isso novamente. Por isso, você está livre. Por isso, nós somos a geração santa. Por isso, nós somos a nação do Senhor. Por isso, nós somos propriedade dEle, o sacerdócio real, o seu povo. Diga comigo, eu sou livre, porque Jesus pagou por mim. Agora entenda, irmãos. Se nós somos do céu, se a nossa herança é a mesma, se nós somos tal qual Jesus em equivalência como filhos de Deus, nós temos o nosso papel, manifestar a visão de multiplicação sempre.
E para isso nós precisamos colocar dentro em nós a compreensão do nosso papel na história da humanidade. Às vezes esquecemos disso, pois nos é tão comum que passa batido em nossa percepção. Veja que Jesus marcou o papel central na história. Não existe história da humanidade sem o entendimento que exista antes de Cristo e depois de Cristo. Até mesmo no Oriente, a influência e o poderio da história ocidental também influencia o calendário do Oriente. Veja você que nós não estamos nem aí para o calendário chinês, indiano, japonês, calendários orientais como, por exemplo, o judaico, e até mesmo o calendário islâmico, iraniano, persa. Nós não estamos aí. Nós não precisamos olhar para eles. Nós não precisamos medir o nosso tempo por eles. Mas quem está no Oriente, além de olhar o seu calendário, precisa de olhar o nosso. Precisa de observar para negociar, para fazer acontecer seus planos, projetos no mundo. Por quê? Porque a influência de Jesus no mundo é muito poderosa. Ante a isso, irmãos, eu quero que você vá comigo para Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Diz assim a Escritura: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Olha o que o livro da Consumação, em seus últimos versos, traz de revelação para mim e para você. Primeiro, bem-aventurado, nós somos muito, mas muito abençoados. Diga à pessoa que está próxima a você: você é diferenciado. Né? Tem uma bênção, diga aí, tem uma bênção muito maior sobre você do que você possa imaginar. Isso é a palavra de Deus que garante. Não, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é muito abençoado. Além de ser muito abençoado, segundo, santo. A palavra santo quer dizer, você é separado, é separada. Como falamos, é diferenciado. Em você ou sobre você não existe, não pode existir a mácula do pecado. Ao contrário, há um farol, um canhão de luz sobre você. Você é a filha, você é o filho de Deus. Tem parte na primeira ressurreição. Isso é uma garantia. Nós temos parte nesta ressurreição. As Escrituras dizem que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão com Ele nos ares. Eu e você somos os mortos em Cristo. Morremos para o mundo. Morremos para as práticas pecaminosas. Decidimos nascer de novo para o Senhor e representamos isso no batismo. E vamos hoje aqui celebrar na ceia do Senhor a nossa nova vida. Pois aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Nós somos os garantidos na primeira ressurreição. E por isso mesmo, não vamos experimentar e não temos sobre nós
autoridade nenhuma, nem nenhuma reivindicação da segunda morte. Ela, inclusive, a nosso respeito, já está lançada com o diabo na determinação de Deus. A morte e a besta foram lançados no inferno. Essa verdade é a nossa verdade. Seu destino, sua passagem já está garantida, a minha também. O reino de Deus está dentro de você. Se Ele está dentro de nós, o nosso lugar já é no reino de Deus. Não temos opção, e glória a Deus por isso, porque o Senhor nos garantiu essa estada. Uma vez você estando salvo, nada retira a sua salvação. Salvo para sempre você é. Foi isso que Ele comprou na cruz. Agora, precisamos honrar esta posição, vivenciar esse papel de estarmos reinando com Ele já. Por ausência de compreensão, tem tantos esperando que venha o arrebatamento, tem tantos esperando que venham os 1000 anos. Irmãos, a expressão 1000 anos aqui, para muitos que entendem a teologia, outros que estudam, uma grande parte considera como uma linguagem figurada, pois o livro do Apocalipse é todo ele alegórico. Outros entendem literal. Eu só sei de uma coisa: não importa o que João falou, o que importa é o que Deus já disse a meu respeito e ao seu respeito. O reino de Deus está dentro de você. Ou seja, Ele já está reinando em você. Você já está sobre o reino. Se compreensão teológica que diz que existe milênio, não existe milênio, eu não me dou a essas coisas. Eu ouço o que Deus diz. O reino de Deus está dentro de mim. Com essa compreensão é que nós temos que viver. É com essa visão que nós temos que caminhar. É com essa visão que nós temos que nos relacionar com as pessoas. A visão de multiplicação, da possessão do reino, da participação da herança no reino. Enquanto que aqui, quando se trata das heranças naturais ou possessórias, famílias brigam, divergem. Quantas brigas tem no meu escritório por causa disso? E às vezes nem herança tão grande. No reino de Deus tem tanto, mas tanto, que nós entendemos que a herança tem que ser compartilhada. Que o reino de Deus precisa ser dado, porque a palavra de Deus nos encheu da compreensão de um princípio. Dê e de volta você terá, medida recalcada, sacudida e transbordante. Quanto mais damos, quanto mais multiplicamos, quanto mais temos a visão de multiplicação, mais nós temos de Deus, mais recebemos de Deus, porque a herança, porque o que Deus tem é eterno, infinito, incomensurável. Não dá para alcançar tudo. Tem espaço para todos. Tem espaço para quem quiser. Quando Pedro pregou na primeira mensagem pública acerca da salvação, da visão de multiplicação, após todos eles receberem o poder do Espírito Santo que desceu sobre eles no dia do Pentecostes, ele disse: essa promessa diz respeito a vocês, diz respeito a vossos filhos, diz respeito a todos quanto estão longe, a todos quantos o nosso Deus chamar. Tem espaço, tem muito espaço para aproveitar a herança divina, a vida eterna, a vida multiplicadora é a herança divina, a vida de Deus em nós. Não são posses, é o que não pode ser comprado, é o que não pode ser dado,
é o que não pode ser dado. Só Deus pode produzir essa herança. Se eu quiser andar da minha vida para outra pessoa, não vou conseguir. Você sabe por quê, gente? Porque vida é tempo. Não é? Vida é tempo. Tempo é vida. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, cada segundo, você não tem como recobrar. Você não tem como passar do seu para outra pessoa. Não tem. Só Deus pode. Porque Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do espaço. Ele é Senhor das regras. Ele é Senhor do reino. Ele é Senhor da vida. João 14:6. Disse Jesus. O quê? Eu sou? Ele é a vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quando temos essa compreensão, passamos a valorizar, a compreender o nosso papel na história, a viver, não só com o título de santo, bem-aventurado, mas realmente sermos diferenciados. Não perdemos tempo, porque tempo é valioso, é a nossa vida, é a vida de Deus em nós. Nós valorizamos cada momento, cada segundo. Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Deus está te dando a compreensão aqui nessa manhã. Valorize. Valorize. Pastor, eu preciso crescer nisso. O Espírito Santo está me falando aqui nessa manhã que eu estou jogando fora o que Deus tem me dado. Quantos querem um pouco mais de tempo, tal qual você está tendo aí, que você acha que é de sobra, mas está sendo desperdiçado? Senhor, produza essa compreensão na vida da tua igreja, dos nossos irmãos. Nós precisamos de ti. Nos ajuda. Deus escolheu tratar você aqui nessa manhã. Compreensão é colocar dentro. É deixar o reino de Deus que está dentro de você ditar as regras. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É o Espírito Santo quem governa e tem que governar. É Ele quem fala o que você tem que fazer, e não você. É que delimita o tempo, é que vem gerir a sua vida. Não, é submissão. Compreendeu? Eu quero orar com você que precisa crescer nessa compreensão divina. Visão de multiplicação na sua vida, multiplicação do reino. Vem aqui à frente, enquanto nós louvamos. Todos os cultos nós oportunizamos orar juntos para nos tratar e cuidar. Que Deus multiplique sua palavra, o convencimento do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Louvemos.